O nazismo, oficialmente nacionalsocialismo, é uma ideologia associada a Adolf Hitler e ao Partido Nazista na Alemanha. Durante a ascensão de Hitler ao poder, era frequentemente referido como hitlerismo. O nazismo foi um movimento político liderado por Adolf Hitler que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920. É caracterizado pelo racismo, o antissemitismo e a eugenia. A expressão nazismo deriva-se da sigla Nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Hitler. Para se compreender as principais características do nazismo, é necessário saber algumas informações sobre o contexto no qual ele se desenvolveu. Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra que se repetiam em todos os setores: econômico, social, cultural e etc. Essa atmosfera pós-Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento aos alemães com relação aos outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha, originado ainda na segunda metade do século XIX. A reorganização política da Alemanha após a Primeira Guerra ficou conhecida como a República de Weimar, cidade onde foi elaborada a Constituição que deu as novas diretrizes políticas ao país. O nazismo articulou-se dentro da República de Weimar com vários outros partidos e facções políticos e paramilitares que fizeram pressão contra o novo poder instituído. Entre essas outras facções, havia o movimento espartaquista, uma facção comunista influenciada pela Revolução Russa de 1917, liderada por Rosa Luxemburgo. Do ponto de vista econômico, a República de Weimar conseguiu resultados satisfatórios de 1924 a 1929, principalmente por conta de investimentos estrangeiros, sobretudo vindos dos Estados Unidos. Entretanto, com a Grande Depressão Americana, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a economia alemã naufragou, junto com a de seu principal investidor. Essa nova situação de declínio econômico favoreceu e em muito a radicalização das propostas do nazismo. Adolf Hitler, nascido em 1889 na Áustria, havia participado da Primeira Guerra como soldado combatente da Tríplice Aliança. Após a guerra, Hitler passou a integrar um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e membros da classe média alemã, que desenvolveu uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, isto é, dar continuidade aos dois grandes impérios que a Alemanha já havia protagonizado. Esse grupo fundou então o Partido Nazista e se tornou o suporte político para o desenvolvimento do que Hitler denominou Terceiro Império, ou Terceiro Reich em alemão. Ainda antes da derrocada econômica de 1929, Hitler e seus aliados tentaram tomar o poder. Em 1923, os nazistas articularam um golpe no estado da Baviera e acabaram sendo presos e condenados. Na prisão, Hitler aperfeiçoou sua ideologia e a deixou registrada no livro Mein Kampf, traduzindo, Minha Luta. Todo o programa que o Partido Nazista viria a executar estava nesse livro. Por meio do Partido Nazista, Hitler conseguiu gradativamente eleger representantes no parlamento da República de Weimar e também chegar ao segundo posto mais importante da chefia do país, o de chanceler, ficando apenas abaixo do presidente von Hindenburg. Em 1933, após o parlamento alemão ter sido criminosamente incendiado e esse ato ter sido atribuído aos comunistas, apesar de desconfianças de que Hitler também tenha participado, que teria sido ele o incendiário,
Hitler, então, e os nazistas passaram a pressionar o presidente Hindenburg a lhe dar maiores poderes. A partir desse ano, começou propriamente a ditadura nazista. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler agregou à sua pessoa os títulos de chanceler e de presidente, Führer, senhor e líder de todos os alemães. O regime nazista passou a ter um caráter completamente totalitário. As características principais do nazismo enquanto ideologia instituída no poder derivaram-se das ideias de Hitler desenvolvidas no período da prisão. O controle da população por meio da propaganda era uma de suas principais ferramentas. O uso do rádio e do cinema foi decisivo nesse processo para que as ideias nazistas fossem propagadas. O antissemitismo era uma dessas ideias. O ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas de ordem econômico, intensificou-se no período do nazismo. E esse fato, então, culminou no Holocausto, morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, sendo a maioria deles judeus. Associado ao antissemitismo estava a noção racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico ou da raça ariana e a construção de um espaço vital para que essa raça construísse seu império mundial. Esse espaço vital compreendia vastas regiões do continente europeu e, segundo os planos de Hitler, deveriam ser invadidas e conquistadas pelos germânicos, já que a raça estava incumbida por conta de sua superioridade de se tornar senhora sobre os outros povos. As ideias de Hitler convenceram boa parte da população alemã que acreditavam que sua figura de líder era a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Essas características do nazismo conduziram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda mais sangrenta que a anterior, e ao horror da indústria da morte verificada nos campos de extermínio.